A história dos Nefilins. Desde os tempos antigos, histórias de gigantes têm sido contadas por diferentes civilizações. Seriam apenas mitos ou evidências de algo real? Entre essas lendas, um nome se destaca: os Nefilins, criaturas enigmáticas descritas na Bíblia e em outros textos antigos, que até hoje despertam curiosidade e mistério. Quem eram os Nefilins? De onde vieram? E o mais intrigante, poderiam eles ainda existir de alguma forma? Prepare-se para uma viagem ao passado, explorando as teorias e os segredos desses seres lendários. A origem dos Nefilins. A principal referência aos Nefilins está na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. O texto menciona que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e dessa união nasceram os Nefilins. Mas quem eram esses filhos de Deus? Essa é uma das grandes questões. Algumas interpretações sugerem que eram anjos caídos, seres celestiais que vieram à Terra e se relacionaram com mulheres humanas. Dessa união, teriam surgido seres híbridos, gigantes e poderosos, chamados Nefilins. Outros estudiosos acreditam que filhos de Deus se referia a uma linhagem específica de humanos, descendentes de Sete, que se misturaram com descendentes de Caim, resultando em uma geração de pessoas violentas e corrompidas. Seja qual for a explicação, uma coisa é certa: os Nefilins eram diferentes. Eram descritos como valentes, homens de renome, mas até que ponto eram apenas humanos? E até que ponto eram algo além? Se essa história fosse exclusiva da Bíblia, poderíamos pensar que é apenas um relato isolado, mas não é o caso. Ao redor do mundo, encontramos mitos semelhantes sobre seres gigantescos e poderosos. Na mitologia grega, por exemplo, temos os titãs, seres colossais que desafiaram os deuses do Olimpo. Na antiga Mesopotâmia, os Apkallu eram figuras híbridas, meio humanas, meio divinas, associadas a um conhecimento proibido. Na tradição nórdica, os Jotuns eram gigantes primordiais que existiam antes mesmo dos deuses. O que esses relatos têm em comum? Será que diferentes civilizações descreveram a mesma realidade de formas distintas? Som sutil de páginas virando, simulando a pesquisa em textos antigos. O dilúvio e a extinção dos Nefilins. Narrador. A Bíblia sugere que os Nefilins foram um dos motivos para Deus ter enviado o dilúvio. O mundo estaria corrompido e a humanidade precisava ser purificada. A água cobriu a terra e a maioria dos seres vivos foi extinta. Mas os Nefilins realmente desapareceram? Curiosamente, mais tarde, encontramos referências a gigantes em outros trechos bíblicos: os Anakins, os Refaíns e, claro, o famoso Golias, derrotado pelo jovem Davi. Será que alguns Nefilins sobreviveram ao dilúvio? Ou será que sua linhagem continuou de alguma forma? Teorias modernas sobre os Nefilins. Mesmo nos dias de hoje, a história dos Nefilins continua gerando debates e teorias. Algumas das mais intrigantes são: foram seres híbridos reais? Para alguns estudiosos, os Nefilins foram realmente o resultado da união entre anjos e humanos, explicando sua força e estatura em comum. Eram apenas reis poderosos? Outra teoria sugere que os Nefilins eram governantes e guerreiros cujas histórias foram exageradas com o tempo. Tem ligação com civilizações perdidas? Alguns especulam que os Nefilins podem ter sido os últimos remanescentes de uma civilização avançada, como Atlântida. Eram alienígenas? Teóricos dos antigos astronautas acreditam que os Nefilins podem ter sido visitantes de outro mundo, influenciando o desenvolvimento humano. Os Nefilins são um dos maiores enigmas da antiguidade. Seja como seres sobrenaturais, governantes poderosos ou figuras mitológicas, seu legado continua vivo.
Muitas perguntas permanecem sem resposta. Mas uma coisa é certa: histórias como essa nos fazem refletir sobre os mistérios do passado e as possibilidades do futuro. E você, o que acha? Seriam os Nefilins apenas lendas? Ou há algo mais por trás dessas histórias? Deixe seu comentário, curta este conteúdo e se inscreva para mais mistérios da história e da mitologia. Nos vemos no próximo vídeo.